A gente vai partir aqui da ideia da escrita de si do Foucault, que é um filósofo francês. Ele vai dizer o seguinte: nenhuma técnica, nenhuma habilidade profissional pode ser adquirida sem exercício. Não se pode mais aprender a arte de viver sem uma ascesis, que deve ser compreendida como um treino de si por si mesmo. É preciso ler, dizia Sêneca, mas também escrever. Então, quando ele está falando isso, da ascesis é o quê? É um conjunto de práticas pelos quais o indivíduo pode obter, assimilar a verdade e transformar essa verdade num princípio de ação permanente. Então, a escrita e a leitura, elas precisam de um treino, de uma habilidade profissional. Mas mais do que isso, viver necessita isso. Você se entender como indivíduo, você perceber a sua história, você ter controle sobre a sua narrativa, depende disso. Ele vai dizer: como elemento de treinamento de si, a escrita tem, para utilizar uma expressão que se encontra em Plutarco, uma função etopoiética. Ela é operadora da transformação da verdade em ethos. O que é esse elemento de treinamento em si, da escrita em si, então? Essa função etopoiética. Ethos significa caráter. É um conjunto de valores, um conjunto de características. Característica vem da palavra ethos, caráter vem da palavra ethos. Então, ethos é o conjunto de características suas, é o conjunto, o que te dá valores. Você elenca quais são as suas características-chave. Essas características, elas não são necessariamente toda a minha verdade, mas é como eu me enxergo e como eu vou me apresentar para o mundo. Então, o meu ethos vai ser criado através da poiese, da poética. O que é poiese em grego? É criação, é a criação a partir do nada. Então você está criando um conceito, você está criando a sua forma, né? Você está criando um corpo para um conjunto de sensações que você tem. Vamos pensar como funciona isso, por exemplo. A linguagem, às vezes, ela descreve coisas que já existem na realidade, tá? Então, por exemplo, eu falo caneca. Caneca existe na realidade. Eu crio uma palavra para designar isso aqui. Isso é uma caneca, e eu falo, isso é diferente de um copo porque tem uma asa. Agora, quando eu falo amor, o que é o amor? Difícil dizer o que é o amor. A gente tem que criar um conceito, criar um corpo para encaixar essa coisa que a gente chama de amor, né? A gente sente amor, todo mundo sente amor. Todo mundo já sentiu algum tipo de amor. Mas não dá para a gente dizer quanto pesa o amor, qual é o cheiro do amor, qual é a cor do amor, quais são as características. O amor faz você se sentir bem, faz você se sentir mal. O amor é uma doença. O amor é fogo que arde sem se ver, é uma ferida que dói e não se sente. A gente não sabe. Então a gente começa a criar uma série de características e um corpo para essa coisa chamada amor. A gente fala, o amor é quente. O amor, ele deixa a gente sem fôlego. O amor é um anjinho com cara de... é um bebê anjinho com flechas. A gente cria esses signos para dar essa forma para essa coisa chamada amor. E quando a gente pensa, o que é você? O que sou eu? Ó, tem uma paçoquinha com o nome amor. Gabriele, você já viu, lembra da aula? Eu dava umas aulas com a paçoquinha, era maravilhoso. Não sei se você pegou essa fase. Mas enfim, o amor, o que ele é? A gente tem que criar um corpo para isso. E quando a gente pensa, quem é você? O que é você? É difícil dizer. Para a gente se entender dentro disso, a gente tem que criar esse sujeito, criar esse personagem que somos nós mesmos. Isso é a função etopoética ou mitopoética da literatura. Agora vamos dar uma olhada aqui no Foucault ainda. Ele vai falar: quando se passa incessantemente de livro a livro, sem jamais se deter, sem retornar de tempos em tempos à colmeia com sua provisão de néctar, sem consequentemente tomar notas nem organizar para si mesmo, por escrito, um tesouro de leitura, arrisca-se a não reter nada, a se dispersar em pensamentos diversos e a se esquecer de si mesmo. A escrita, como maneira de recolher a leitura feita e de se recolher nela, é um exercício racional que se opõe ao grande defeito da estultitia, possivelmente favorecida pela leitura interminável. A estultitia se define pela agitação da mente, pela instabilidade da atenção, pela mudança de opiniões e vontades e, consequentemente, pela fragilidade diante de todos os acontecimentos que podem se reproduzir.
Caracteriza-se também pelo fato de dirigir a mente para o futuro, tornando-a ávida de novidades e impedindo-a de dar a si mesmo um ponto fixo na posse de uma verdade adquirida. Então, o que ele está falando aqui? Uma coisa que a gente passa muito, principalmente quando está estudando, que é, você passa de livro a livro, de informação a informação, e não consegue reter nada. Quando você está estudando para o vestibular, você está lá e você está estudando química orgânica, aí você passa imediatamente para história, aí você volta para matemática, aí você passa para literatura, aí você lê 10 livros ao mesmo tempo, e enquanto isso, você está mexendo no Instagram, está assistindo novela, está ouvindo um podcast, você se enche de informação, a sua mente fica muito agitada, você fica cansado e você acaba não retendo nada. É como se a informação desaparecesse, né, da sua frente. É difícil reter essa informação. Isso é a stultitia, que é um conceito lá do Sêneca, lá antigo, né? E ele vai dizer o seguinte, para você conseguir reter esse conhecimento, você tem que se implicar na literatura. Você tem que recolher a literatura e se recolher nela. Isso é um exercício racional, tá? Que impede a gente de se dispersar na leitura. E como que funciona isso com a escrita de si? Tem 2 processos importantes. Trata-se, de um lado, de quando você escreve sobre o que você está produzindo, você escreve sobre você e sobre o que você vive, sobre o que você experiencia, você está unificando esses fragmentos heterogêneos pela sua subjetivação no exercício da escrita pessoal. O que isso significa? Esse monte de informação, de uma vez, a química orgânica, a matemática, o Big Brother, todas as coisas, que são fragmentos esparsos, você unifica dentro de um único corpo, que é, você pensa no seu dia, você fala, hoje eu estava estudando química orgânica, e quando eu pensava sobre a questão dos elétrons, eu me lembrei do Big Brother. Isso me faz juntar, sabe, você faz conexões entre o seu dia. Você faz conexões dos elementos que você pensou, das coisas que você viveu, com a sua vida. Isso transforma essas coisas dispersas num elemento único, tá? Sêneca compara essa unificação de acordo com metáforas muito tradicionais, que era a coleta do néctar pelas abelhas, que era a digestão dos alimentos, ou ainda a audição de algoritmos formando uma soma. Então ele vai falar, não soframos quando nada daquilo que entra em nós permanece intacto, por medo de que ele jamais seja assimilado. Digiramos a matéria. Caso contrário, ela entrará em nossa memória, não em nossa inteligência. Unamo-nos cordialmente aos pensamentos do outro e saibamos fazê-los nossos, visando a unificar 100 elementos diversos, tal como a adição faz, de números isolados, um número único. Então, o papel da escrita é constituir com tudo o que a leitura constituiu um corpo. E é preciso compreender esse corpo não como um corpo de doutrina, não como uma coisa estática, exata, mas sim como o corpo daquele que, transcrevendo as suas leituras, delas se apropriou e fez sua a verdade delas. A escrita transforma a coisa vista ou ouvida em forças e em sangue. Ela se torna, no próprio escritor, um princípio de ação racional. Então, ao invés de vocês lerem o Drummond e decorarem verso, decorarem poema, tentarem decorar as características de uma escola, decorar o que é a modernidade, vocês têm que ler essa leitura e transformar o que ele está dizendo em parte de você. E você faz isso através da escrita e reescrita, se colocando do lado desse autor. Escrever, portanto, é se mostrar, se expor e fazer aparecer o seu próprio rosto perto do outro. Então, quando você está lendo Drummond, você escreve sobre aquilo, você escreve sobre aquele sentimento, você escreve a partir da sua vida sobre o que ele está te propondo e você está colocando o seu rosto do lado dele. Você está dando a sua versão do que ele escreveu. A narrativa de si é a narrativa da relação consigo mesmo. E é isso que o Drummond faz, e é isso que eu quero que vocês façam a partir daqui, tá?